O primeiro motivo, a primeira razão de um acidente aéreo, número 1, é falha humana. Pode ser do piloto, pode ser do mecânico, mas não é uma falha mecânica, não é um problema de projeto, é falha humana. É um descuido, é um desrespeito a uma norma, um despreparo. Aí você vai para acidente de carro. Pode ser acidente de carro na estrada, pode ser acidente de carro nas ruas da cidade, no trânsito normal. Aí você vai procurar, é um problema na rua, na estrada, na rodovia, é uma falha mecânica? Não. A gente sempre ouve, né? O sujeito perdeu o freio. Não perdeu o freio. Você vai olhar o motivo, é desatenção, excesso de velocidade, desrespeito à norma, ou seja, uma falha humana, uma opção errada do ser humano. Vai para o acidente de trabalho. Procura, pode olhar. Número 1, falha humana. Queda é um dos principais motivos de acidente de trabalho. Na construção civil, transporte de carga, o sujeito sobe no caminhão, vai descer, está lá manuseando a carga, cai. No comércio, cair de escada é muito comum. Vai olhar, é descuido. Não prestou atenção na norma de segurança, é um problema. Você tem alimentação, não estou falando de distúrbio, não estou falando de questões psiquiátricas, questões genéticas, um desequilíbrio hormonal, mas o excesso de peso, a vida sedentária, é uma opção humana, é uma falha humana, é uma opção realmente. Então as pessoas têm acesso às informações, sabem o que elas deveriam fazer, mas resolvem fazer do jeito delas. E quando você resolve fazer do seu jeito, e isso envolve um risco e uma consequência, muitas vezes as coisas dão errado, né? Então é preciso, claro, você ter confiança para fazer as coisas. Sem ter confiança, você não atinge os seus objetivos. Agora, quando a confiança vira excesso de confiança, os ensinamentos vão embora, a tradição se manda, os estudos, a ciência, eles acabam sendo substituídos por quê? Por emoção, por desejo, por intuição. E isso, em geral, dá ruim, dá acidente, dá problema, as consequências elas são graves. A gente está numa fase muito complicada da vida nacional, eu falo nacional porque a gente é brasileiro, mas mundial, né? Cada semana, cada dia de quarentena, dá aquele dia, aquela agonia, aquela sensação, a gente já está um bom tempo nesse ambiente, e aí a gente começa a fraquejar. A gente começa a esquecer que o inimigo está lá fora, que o avião está no ar, que o carro está andando 80 por hora, que a gente está no topo da escada, e a gente começa a flexibilizar, começa a fraquejar, com todos os limites, né, e com todo o respeito pelo emprego da palavra fraqueza. Não é que as pessoas são fracas, mas é natural isso, é compreensível. Aí começa a bater perna, começa a achar que já está na hora de sair. Vamos lembrar das causas dos acidentes, vamos lembrar que a falha humana está presente. E aqui a falha humana, de novo, é o desprezo às normas, às regras e resolver agir com excesso de confiança. Poxa, será que esse governador não está exagerando, né? Será que o governador do meu estado não está cometendo um deslize? Será que o presidente da república não está certo? Pô, ele anda sem máscara, não está acontecendo nada. Pô, mas será que não seria o caso da gente enfrentar logo essa doença de uma vez? Vai, é inevitável, vamos lá, a gente enfrenta e a gente sai logo o quanto antes. Bom, e a gente está vendo por que o Maranhão decretou o lockdown em 11 cidades, né? Por que Fortaleza está em lockdown? Se você olhar o decreto do fechamento de Fortaleza, é uma coisa bem radical, né? Por que em São Paulo o prefeito resolveu fazer alguns bloqueios, voltou atrás agora, né? Porque as pessoas e a taxa de isolamento vai diminuindo. No início estava ali alto, daí começa a diminuir. Aí você fica num patamar que nem resolve, claro que qualquer porcentagem é melhor que porcentagem nenhuma, mas nem ajuda de uma forma geral, e você fica num híbrido. Você não tem um ganho de saúde muito grande e você tem o prejuízo econômico. Então, para ter o prejuízo econômico, vamos enfrentar o prejuízo econômico com um ganho notável de saúde. E aí, a gente só tem 3 caminhos. Dois caminhos são radicais, né?
a gente pega e faz o seguinte: vamos fechar tudo para tudo, que é a opção que alguns países adotaram, só sai em caso excepcional. Ou então a gente faz o que pouquíssimas nações do mundo, aliás, chamar de nação é até um exagero, fizeram, que é ignora o vírus. E a taxa de contaminação vai lá para cima. A saída razoável, sai de casa quem precisa, quem não precisa fica em casa, tentando fazer com que não precise. Quer dizer, não, mas eu preciso sair. Não precisa por quê, né? Bota roupa de festa para ir ao supermercado? Não vamos exagerar. Então, todos os países civilizados fizeram isso. Ou seja, se fecharam. Os que fizeram isso antes tiveram um sucesso a um custo de saúde menor. Os que demoraram mais também acabaram conquistando um benefício depois de fechar, mas o custo foi maior. E tem uma coisa envolvendo a Covid-19 que não tem com os acidentes de trânsito, que não tem com os acidentes de trabalho, que é o seguinte: a Covid-19 não tem uma lógica conhecida tão clara quanto estar no topo da escada sem uma presilha de segurança. Ela não atinge preferencialmente os países mais ricos, por exemplo, ou preferencialmente os países mais pobres, ou preferencialmente os países mais populosos, ou os menos populosos. Você tem países vizinhos de perfis semelhantes com destinos diferentes em torno do coronavírus. Pega no caso brasileiro, né? Por que o Amazonas tem 228 casos por 100 mil habitantes e Rondônia tem 48? Nós estamos falando de estados vizinhos. Por que o Rio Grande do Norte tem 44 casos por 100 mil habitantes e o Ceará tem 126? Quer dizer, tem algum problema com o cearense? Por que o Amazonas ele está no topo por óbito por 100 mil habitantes, está com 16, e a Bahia está com 1? A Bahia está praticamente protegida. Aliás, a Bahia é um estado a ser estudado, né? É incrível o resultado na Bahia. Claro que tem uma lógica, claro que haverá uma lógica, mas ninguém ainda sabe explicar exatamente, porque diziam, não, clima quente é inimigo do vírus. Bom, mas a temperatura média do Amazonas é 27,4 graus e na Bahia é 25,2. A Bahia é mais fria, se é que se pode falar em frio na Bahia, mas ela é 2 graus mais baixo de temperatura e no Amazonas a coisa explodiu. Então sabe-se pouco. Sabe-se apenas que a solução para o problema é uma vacina. Como foi para hepatite A, B, né, para tuberculose, rubéola, cachumba, tétano, aquele conjunto de vacinas, paralisia infantil, febre amarela, difteria, mas até a gente chegar numa vacina, e olha que a vacina está andando rápido, as notícias são boas nesse campo, mas a vacina anda na velocidade da vacina, não anda na velocidade do vírus. O vírus anda numa velocidade assombrosa. Então, até lá, só tem um jeito, que é esperar. E esperar, a gente pode esperar batendo perna e a gente pode esperar em casa, se possível, naturalmente, dando um jeito para que seja possível. E, do contrário, a gente entra numa situação muito complicada. Os números no Brasil, Carla Bigato e ouvinte, são referências muito duvidosas nesse campo. Uhum. E na dúvida, você faz o quê? Por exemplo, a gente vinha com 400 mortes por dia no Brasil, na casa de 400, 420, 400. De repente, anteontem, viemos com 290. Opa! Caímos para baixo de 300. Será que começou a curva de queda? O que aconteceu ontem? 600 mortes. Subiu. Bom, mas será que o 300, o 293, 296, sei lá qual era o número, estava certo? Ou o que tem acontecido é que o Ministério da Saúde, quando divulga o número, ele divulga o número dos casos em que naquele dia se registrou morte por Covid-19, independente da data em que o óbito aconteceu, mas sim a data em que o registro foi contabilizado. Às vezes você tem um acúmulo de mortes sem o registro contabilizado, porque o exame da pessoa que morreu não saiu ainda. Aí quando sai,
sai dali a 1 dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias e vai engrossar a data do óbito da pessoa. E por isso o número fica torto e prejudicado. Pelas estatísticas oficiais, o Brasil tem 116 mil casos de coronavírus, quase 8 mil mortes. E a gente não quer passar pelo caso americano, 1.300.000 casos. Tudo bem, a população lá é 60% maior, mas eles têm 10 vezes mais casos do que no Brasil, contabilizados. 73 mil mortes, mais do que a guerra do Vietnã matou. E olha, eles fizeram 7.700.000 testes. Nós fizemos 340 mil testes. Se um Brasil, que tem 60% da população americana, né, fez 1/20 dos testes que os americanos fizeram, será que a gente tem realmente 1/10 dos casos? Ou será que hoje no Brasil a gente tem muito mais? A gente não sabe. Então pode ter muito mais gente contaminada e quando a gente vai fazendo a contabilidade as coisas se perdem. O fato é, não dá para brincar. Nos Estados Unidos são 3.740 casos por milhão de habitantes. A Espanha, 5.400. Partindo do princípio que os dados brasileiros estão certos, a gente tem 1/10 dos casos por milhão de habitantes do que a Espanha. Nós vamos querer subir nesse ranking? Mortes. Na Espanha, 553 mortes por milhão de habitantes. É mais confiável o número de morte do que de casos, porque não existe morte assintomática, né? Então, a Espanha, 553 mortes por milhão de habitantes. O Brasil está com 37. A gente quer subir nesse ranking? Né? Para que a gente vai subir nesse ranking? Então, não vamos nos deixar levar pelas brigas políticas. Está lá o presidente falando sem máscara, está lá o presidente falando o que ele quer sobre o coronavírus, estão os governadores falando o que eles querem falar, ficam brigando e tal, mas eles estão de olho na Covid-22. Nós estamos de olho na Covid-19. Não dá, eles querem disputar a presidência da República, eles querem ficar 20 anos no poder, o PT queria ficar 20 anos no poder, o PSDB queria ficar 20 anos no poder. 20 porque, na verdade, eles chegam à presidência com 50, 60, 70, senão ficariam 100, gostariam de ficar 100. Eles querem montar o PRI mexicano. É nisso que eles estão pensando o tempo inteiro. Só que nós aqui, do lado de cá, a gente não está disputando nada. A gente quer disputar o quê? Disputar ter uma vida normal, uma vida feliz, a vida que a gente tinha antes, com todos os desafios, sabores, problemas que a gente tinha antes. A gente quer trabalhar, a gente quer se divertir. Então, não vamos cometer o erro que provoca os acidentes de trabalho, de avião, de carro. A gente não pode agora querer simplesmente encontrar uma solução própria. E eu queria encerrar lembrando uma frase do maior boxeador de todos os tempos, o Muhammad Ali. Ele dizia o seguinte, olha, eu odiava cada minuto dos treinos, não gostava daquilo, mas aí eu dizia para mim mesmo, não desista, sofra agora e viva o resto da vida como um campeão.